Vamos orar. Pai Celestial, agora que vamos estudar a Tua Palavra, pedimos a iluminação que veio do Teu Espírito Santo, para que possamos entender a Tua vontade, conforme o ensino da Tua Palavra. Estenda o Teu chamado sobre a Tua Igreja cada dia. Faz, ó Pai, com que haja obediência à Tua Palavra, para que a Tua Igreja seja fortalecida, cresça de acordo com os Teus propósitos. Rogamos bênção também para as crianças sobre o ensino da professora Zuleide nesta manhã, que elas possam aprender mais na Tua Palavra, crescendo em obediência ao Teu querido. Assim conduza, fortaleça a Tua Igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando estudamos sobre a vida do patriarca Jacó, de acordo com o ensino da Escritura, deparamos logo com Esaú, o seu irmão, mas também logo os encontramos em desentendimento, uma briga entre os dois irmãos gêmeos, que se estendia e se arrastava no curso dos anos vividos por estes dois irmãos. Um desentendimento que gerou o ódio de Esaú para com Jacó, de tal maneira que Esaú elaborou uma forma de como ele ia mesmo matar o seu irmão Jacó. Nessa história encontramos então o Jacó recebendo a orientação da sua mãe e fugindo para a casa do tio, o Labão. Morava um tanto distante de onde estavam, mas lá com o tio Labão, Jacó casou-se com Lia, depois com Raquel. Jacó prosperou, ficou um homem com muitas propriedades, muitos bens, tornou-se um homem rico, é claro, fruto do esforço do seu trabalho, como nós podemos ver na própria história, mas sob a bênção de Deus com ele. E então passaram-se os anos, quando Deus ordenou Jacó retornar à casa dos seus pais em Canaã. Isto está no capítulo 31 de Gênesis, no versículo 3. Deus falando para Jacó retornar até Canaã, e ele obedeceu a Deus. Nesse retorno, Jacó sabia que precisava passar pelas terras de um povo, os edomitas. Ele tinha que passar nas terras de Edom. Mas o que incomodava Jacó é que também ele sabia que Edom estava sob o domínio de Esaú, o irmão que estava odiando ele, e ele tantos anos distante, sem saber o que pensava agora Esaú a respeito dele, Jacó. Mas ele sabia que precisava passar por essas terras dominadas por Esaú. O que fez Jacó? Procurou a reconciliação com o Esaú, antes mesmo de entrar em Edom. E nesse quadro de preparação para encontrar-se com Esaú, Jacó entra numa luta física
com muita correria da parte dele, muitas atividades, mas também ele entra numa luta espiritual intensa. É a sua oração, conhecida como a luta no val do Jaboque. É curioso porque naquele momento parece Jacó ter perdido todas as suas forças. Ele conseguia organizar a sua grande caravana para dar continuidade, mas ele mesmo parecia soterrado, perdido. Daí a sua busca intensa de Deus. Podemos ver neste quadro maravilhoso na história de Jacó, neste momento, um momento decisivo na vida do patriarca, um momento decisivo na sua vida com Deus. Jacó, ao aproximar-se de Edom, ele então viveu este seu momento de grande tensão. Estava temeroso, não sabia qual seria a reação de Esaú. E à medida que aproximava-se de Edom, a sua tensão ficava ainda maior. Parece que ia esticando esta tensão, a ponto de Jacó deixar transparecer. E encontramos esta ideia transparente neste quadro vivido aqui no registro bíblico. O rio Jaboque, ou Jaboque, era a divisa do território. Ele sabia que se passasse aquele ribeiro, ele estaria à mercê, um tanto vulnerável, nas mãos de Esaú. Mas ele precisava fazer, afinal Deus ordenara: volta para Canaã, e este era o caminho. Jacó fez uma oração pequena, aquela oração curta. As pessoas ao seu redor talvez nem notaram, mas ele falou nesta oração: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo. Jacó preparou muito bem para o encontro com seu irmão Esaú. Primeiro, ele enviou mensageiros a Esaú com generosos presentes, cabeças de gado, cordeiros, que ele possuía tantos. E ele organizou a entrega desse presente. Um servo leva este presente e entrega para Esaú, diz: o seu servo Jacó. Jacó era muito esperto, né? E ele falava, ensinou os seus servos a fazerem assim. E diz: é o presente. Quando ele perguntar de onde vocês vêm, para onde vocês estão indo, nós somos servos do teu servo Jacó. E ele manda este presente para o seu senhor Esaú. E chegava o outro com outro presente logo depois. E depois mais um presente. E uma sequência de presentes, exaltando o Esaú. Jacó preparou desta maneira. Ele enviou presentes. Mas quando os mensageiros voltaram, dizendo: Esaú está vindo ao seu encontro, ele tem 400 homens com ele. Aí o Jacó esmoreceu, não entendeu nada. Ficou ali no vale de Jaboque. Primeiro ele enviou esses mensageiros, e depois então ele dividiu o seu povo, a sua caravana, em duas partes, presumindo: se ele atacar uma, a outra salva. Ele fez isso.
de maneira que ele conduziu o povo para passar por Edom. Só que ele estava ficando noite, ordenou seguir as duas caravanas, e ele ficou ali. É isso que diz o texto, e fizemos a leitura. Este é o ponto. Ele ficou no val do Jabó. Ele ficou ali porque queria derramar a sua alma em oração na presença de Deus. De maneira que a Bíblia começa registrando este momento dizendo: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jabó. Ficou ele só em oração. Mas é isto que diz, é a luta de Jacó, que começa dizendo: levantou-se. Levantar é um verbo empregado nas páginas do Antigo Testamento, bem como do Novo Testamento. Levantar é mesmo um verbo sempre encontrado nas Escrituras, indicando uma decisão. Levantar é tomar uma decisão. Levantar é ter uma decisão agora resoluta. Mas aqui traz a ideia de um despertar. Levantou-se, despertou-se fisicamente. Naquele momento Jacó então vai tomando consciência: ora, eu tenho um Deus. E despertou-se fisicamente, mas foi um despertar também espiritual para enfrentar os desafios que estavam aguardando ele à frente. Jaboque é o nome do rio, está aqui na Escritura, marcando o tempo entre o passado e o futuro, físico e especialmente espiritual de Jacó. Então, meus irmãos, o que aconteceu neste ribeiro? De fato, ele transpôs com toda a sua caravana que seguia, e ele permanecia ali toda a noite, no mesmo lugar. Encontramos então aqui o Jacó em lutas, e em sua luta Jacó revela maturidade espiritual. Até ali Deus conduzia Jacó. Jacó sabia de Deus por causa de seus pais, Abraão e Isaque, mas ainda não tinha passado ele mesmo pela experiência real do seu encontro bem afinado com Deus, para fazer uma leitura do querer de Deus para com ele. Em sua luta, ele mostra essa maturidade espiritual. Jacó mostrou-se bem inteligente na estratégia que utilizou para o encontro com Esaú, mas acima de tudo revelou maturidade espiritual em recolher-se na oração diante de Deus. Nós lemos no versículo 24 assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Ficando ele só, ficar sozinho em solidão, mostra, meus irmãos, introspecção, mostra luta pessoal, um confronto agora que envolve todo o seu interior, o mais recôndito da sua alma,
Sim, envolve dilemas espirituais. Isto nos faz ver que existe uma intenção, existe um propósito, uma busca maior do que só estar preparado para encontrar com o irmão que outrora demonstrava somente ódio e agora fortalecido, como ele olha para a minha pessoa. Mas a busca de Jacó é muito maior que isto. Aliás, irmãos, quem estuda a vida dos patriarcas, chega em Jacó, vê nele um homem itinerante, divagando, indo de um para o outro lado em suas viagens, como os patriarcas faziam, parece que buscando algo, sem saber o que está buscando, para encontrar em si mesmo aquilo que tanto buscava. Eis a experiência desse patriarca. É mais do que o preparo para o encontro com o seu irmão Esaú. O cristão de verdade, legítimo, é assim também. Ele não se limita à religião. Não é o fato de ser da descendência de Abraão, de Isaac, o filho de Isaac, de ser o Jacó. Não. Ele vai para o Jacó. E no caso cristão, segue para o Jacó, da sua própria vida, lutar com Deus. Para quê? Para ter a oportunidade de conhecer mais a si mesmo. Pois foi isso que Deus fez com Jacó. Jacó, você precisa conhecer você. É como se dissesse, e esta era a bênção que ele tanto procurava. Os filósofos já pregavam, não é? Conheça-te a ti mesmo. Os reformadores chegaram dizendo, ninguém pode conhecer a si mesmo sem que primeiro conheça a Deus. O homem não pode conhecer a si próprio se não conhecer a fonte que trouxe ele à sua existência. É conhecendo esta fonte, é conhecendo Deus que nós passamos a conhecer mais a nós mesmos. Lutava com ele um homem, diz aqui. Isto é bem representativo. Um homem lutava com Jacó. Representativo por quê? O profeta Oséias diz a respeito de Jacó, no vigor de sua idade, Jacó lutou contra Deus, lutou com o anjo. Mais à frente ele diz, Jacó lutou com Deus, e depois ele diz, no mesmo texto, o profeta Oséias, ele lutou com o anjo e prevaleceu, como está aqui no texto que estamos apreciando, no verso 28, então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ele lutou até o romper do dia. Não podemos trazer isso simplesmente ou friamente para o terreno material físico. Jacó com uma espada lutando com Deus seria consumido antes de começar. Não, é mesmo um quebrantamento, o coração por completo, o reconhecimento da plena, total dependência de Deus. Ele fez assim, até o romper do dia, o surgimento aqui, meus irmãos, de um novo dia. Jacó
luta durante a noite. Então, com o anjo, o mensageiro divino, a luz da manhã chega revelando a chegada da transformação profunda, raiando um novo tempo na vida do patriarca. O verso 31 diz: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Ele atravessava Peniel, porque em texto anterior ele chamou aquele lugar, ele deu um nome, agora mudou o nome. Este lugar não vai ser mais o Baal do Jabal. Ele deu o nome ali de Peniel. Peniel, olha, quando aparece ela, Daniel e assim por diante, sempre o ela é uma das formas do nome de Deus. Aqui então é a face de Deus. Peniel é a face de Deus. Jacó, ele disse: eu lutei com Deus e a minha vida foi salva. Ele diz assim: a face de Deus. É o momento em que Deus tocou no ânimo da questão para transformar, porque falou com eles no verso 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Ora, Deus não sabia que aquele era Jacó? Sabia. Mas o nome é a identidade da pessoa. É Deus falando: Jacó, olha para você, sua vida até agora, todos os seus atos justificaram o teu nome, Jacó. Você é um trapaceiro. É isto que quer dizer o teu nome. Algumas pessoas insistem, significa agarrar ao calcanhar, porque ele saiu agarrado no calcanhar de Esaú, já no ventre materno, brigando com Esaú. Mas não, pode ser também o que agarra o calcanhar, usurpador, enganador. São termos que denotam o mesmo sentido. Não precisamos nos preocupar com isto. O fato é que Deus está perguntando. Deus também faz perguntas aos seus filhos. E quando ele faz pergunta, ele faz para arrancar uma confissão, para ajudar. Perguntou a Adão: Adão, onde você está? Lá no jardim, depois que Adão pecou. Não é assim. Onde estás, Adão? Deus não sabia onde Adão estava. Onde está a onisciência divina? Sabia, mas arrancava de Adão a confissão: eu pequei, eu fiz o que o Senhor ordenou não fazer, fiz podendo não fazer, e fiz. Deus faz perguntas ao profeta lá na caverna: que fazes aqui, Elias? Eu fiquei só dos profetas, na época de Jezabel, que matava os profetas do Senhor. Que fazes aqui, Elias? E Deus chama Elias, orienta Elias, o profeta. Agora pergunta Jacó: o teu nome, Jacó? Jacó. Enganador. Você quer a bênção? Você vai chamar Israel. Como príncipe, lutaste com Deus e você prevaleceu. Israel, príncipe. Parece ser um tanto profético o que aconteceu aqui, porque isso joga então luz no Israel que viria para lutar com os homens, com outras nações. Deus agora, para lidar com os patriarcas, um indivíduo, para lidar com uma nação, começa então o Israel a lutar como príncipe. A luta de Israel com Deus, a luta de Israel
com as nações, para mostrar quem de fato é Deus. Então, irmãos, Jacó é o nome que fala de uma natureza enganosa. E é maravilhoso este ponto, para onde Deus, espreitando, quando Jacó saiu das terras de Labão, seu tio, ele jamais imaginava ter que lutar com Deus para encontrar com a bênção de Deus. Mas Deus sabia. Ele teria que passar por Esaú, que o odiava. Deus planejou tudo. Nosso Deus é Deus que redime. É o Deus que trabalha a vida dos seus filhos. E é maravilhoso ver assim este o ponto para o qual Deus fez chegar este Jacó, para reconhecer a sua própria identidade. Aqui então está a sua bênção, o autoconhecimento, o arrependimento, transformação plena. Deus o transformou. Quem foi encontrar Esaú não foi Jacó, foi Israel. Agora, uma pessoa totalmente transformada. A mudança do nome significa uma transformação da vida antiga para uma nova identidade, uma nova missão, a intensa busca por uma bênção que transformou para sempre a sua vida. Irmãos, finalizando, podemos pensar: quantos conhecem? Quais leitores da Bíblia na igreja? Quantos conhecem esta história? A história de Jacó, na sua luta em oração, no vale do Jaboque. Quantos conhecem? Mas quantos viveram sua história passando pelo seu vale de Jaboque, para depois chamar Periel? É assim mesmo. A face de Deus. Deus está comigo. Posso enfrentar os que me odeiam. Posso enfrentar a todos que serão quebrantados por Deus. Mas se passarmos por Jacó, é melhor, irmãos, ser um Jacó que sai dali mancando uma da perna, mas quebrantado de espírito, do que ser um cristão servindo a Deus na carne. Deus nos chama para servir em espírito. É assim mesmo. Porque se formos servir a Deus na carne, nós não temos o que oferecer. É Deus quem faz tudo, através do seu Espírito, que habita no coração daquele que teme, aquele que confessa crer no seu nome. Isto é de fato passar pela experiência no vale do Jacó. Que Deus nos ajude. Amém.